Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à continuação da nossa aula sobre ideias para meta-análise. A gente vai falar agora do quarto método para ter essas ideias, que é o que eu intitulei aqui de What's New. Existem vários outlets, várias mídias aí, referentes à medicina, referentes à área da saúde, que publicam atualidades. Então, outro tema aqui seria atualidades. Então, eu vou mostrar dois exemplos aqui que fazem essas publicações. Um delas é o Medscape. Então, o Medscape tem uma página lá que chama This Week in Cardiology. Na verdade, o Medscape faz até um podcast disso aí, se eu não me engano. Então, seja numa página da internet, seja num podcast de atualidades, você pode ter o que é novo na sua especialidade, quais são os temas quentes, o que as pessoas estão debatendo. Tá bem? Tá aqui uma outra possibilidade, essa aqui é a página do UpToDate. Então, o UpToDate também tem o What's New in Oncology, What's New in Pediatrics, What's New in Psychiatry. Então, você pode ir lá e ver quais são os temas muito importantes, os temas relevantes na sua área de interesse. Então, seja através de uma página como o UpToDate, seja através de um podcast, fique sempre atento naquilo que é relevante na sua área de interesse, naquilo que está quente, porque as suas chances de conseguir uma ideia boa e publicar essa ideia depois vão ser altas. Se você conseguir fazer uma meta-análise de um tema quente, de um tema que as pessoas têm muito interesse, a chance daquilo ser publicado em uma revista de maior impacto, ela é muito maior. Veja o exemplo aí da pandemia, no começo aí, porque o interesse era tão grande naquele tema, e de certa forma esse interesse persiste, as pessoas conseguiram fazer publicações, às vezes a qualidade nem era tão boa, mas em revistas de altíssimo impacto, tá bem? Então, se você publicar num tema quente, aumenta as suas chances de publicação e uma publicação em uma revista boa, tá bom? A quinta maneira de desenvolver essas ideias para revisões sistemáticas e meta-análises é em aulas, aulas da residência, aulas do internato, aulas do cursinho para residência, aulas da faculdade. Quando você conhece o método que eu vou explicar aqui para vocês ao longo das próximas aulas do curso, tudo à sua volta pode ser uma ideia para meta-análise. Outro dia o aluno me mandou uma mensagem no Instagram mostrando o story que ele viu em uma página em outra página da medicina, uma página de medicina intensiva. Viu o story lá, de anestesiologia, viu o story lá na página de anestesiologia, tirou o print e mandou para mim, aqui, Henderson, uma ideia para fazer revisão sistemática e meta-análise, tá certo? Então eu tenho que até adicionar um outro método aqui, stories do Instagram, tá joia? Mas o princípio é o mesmo, o princípio é esse, que quando você conhece o método e você sabe aplicar, tudo à sua volta, toda exposição que você tiver, conteúdo da saúde, da medicina, tudo isso é uma possível ideia para fazer revisão sistemática e meta-análise. Então você que está na faculdade ainda, às vezes está um tédio aquela aula, de repente alguém vai lá e coloca um slide que clica para você, que clica como uma ideia para fazer uma revisão sistemática e meta-análise. Aqui aconteceu comigo isso recentemente, essa ideia aqui eu não tive tempo de explorar, mas só para mostrar para vocês como que essas ideias vêm na mente. Eu estava assistindo aula na residência de imagem, terminando já a minha residência de imagem, o fellowship aqui no Brigham, e aí alguém estava apresentando lá e colocou um slide aqui sobre o uso de trombectomia para embolia pulmonar, E aí mostrou o resultado de um estudo aqui especificamente. E aí eu pensei assim, isso aqui talvez é uma ideia para meta-análise. Eu, por conta de outras prioridades, eu não levei esse projeto adiante. Eu só tive a ideia e para mim morreu ali, porque eu não tive tempo ou não foi prioridade suficiente para mim para eu fazer os próximos passos com essa ideia. Mas é justamente isso que eu estou tentando passar para vocês aqui nessa aula, é ter essas ideias de diversas fontes diferentes. A maioria delas vão ser como essa aqui para mim, ou não vai estar na sua lista de prioridades, ou você vai tentar avançar ela, mas ela não vai ser viável, mas a ideia é muito importante que você tenha, de diversas fontes diferentes. Pode ser de uma aula como essa que eu tive. Tirei o print do slide lá só para mostrar como que às vezes você tem uma ideia nos mais diversos ambientes, nas aulas, enfim.
em qualquer situação diferente. Quando você conhece o método, tudo é uma ideia de meta-análise para você. Nem tudo vai ser uma ideia vencedora, nem todas vão ser ideias vencedoras. Isso é muito importante, né? Por uma questão ou outra, grande parte das ideias você não consegue avançar. Mas tendo várias e várias ideias, entre elas vão estar as ideias que vão se tornar publicações relevantes, que vão aparecer em revistas indexadas, que você vai apresentar em congressos internacionais, que vão ser citadas nas diretrizes e assim por diante. Tá bem? Vamos lá para o nosso próximo método, que é muito relacionado a isso que a gente acabou de falar. Congressos, tá bom? Toda vez que você for no congresso a partir de hoje, eu quero que você dê uma caminhada ali pelo Poster Hall, tá bem? Geralmente aí é um espaço grande aí, onde as pessoas imprimiram e penduraram seus posters lá. Eu quero que você caminhe por esse Poster Hall, olhando o título e talvez a conclusão das pesquisas que mais te interessam. E o seu objetivo ali é estar pensando em ideias para revisão sistemática e meta-análise. Repare que o que eu estou falando aqui não é sobre plágio, não é isso, não é sobre copiar a ideia daquelas pessoas, de maneira nenhuma. O que eu estou falando aqui é sobre o primeiro slide que eu mostrei nessa aula. All ideas come from other ideas. Você utilizar do trabalho de outras pessoas para ter suas próprias ideias de revisão sistemáticas e meta-análise. Quando você conhece o método, tudo se torna uma possível ideia de meta-análise para você. E aí você dá uma passada lá no Poster Hall, nas apresentações orais, nos congressos e, claro, nas palestras também, sempre atento a possibilidades, né? Quando eu precisava muito publicar no começo, que eu fiquei tão empolgado com esse método aqui, eu anotava tudo, né? Eu tinha saído de um congresso com dezenas de ideias. E até hoje faço isso. Né? O último American College of Cardiology que eu fui, né, foi em Washington. Eu já tinha feito a turma do primeiro intensivo de metas, eu estava lá na metade para o final, se eu não me engano, e anotei várias ideias ali e passei para um monte de alunos essas ideias ali, porque eu não tinha tempo de explorar todas elas. Então, sempre tenha esse olho, assim, essa visão para ideias que estão por toda parte, estão à sua volta. Vamos lá para o sétimo método. Aqui começa no sétimo, oitavo e nono método. São métodos avançados, digamos assim. São métodos que, quando você aprende eles se tornam intuitivos para você. Aí você fala assim, como que eu não pensei nisso, né? Mas, talvez alguns de vocês já pensaram nisso, mas os sétimo, oitavo e nono métodos são métodos riquíssimos para ideias de revisões sistemáticas e meta-análise, e elas são subaproveitadas, né? Alguns que eu falei aqui são muito claros e nítidos para todo mundo, como usar a beira do leito, por exemplo, né? A dúvida na prática clínica, né, na sua parte assistencial, é muito intuitivo que isso aí seria um possível campo para extrair ideias para revisões sistemáticas e meta-análise. Agora, a ideia 7, 8 e 9, que eu vou passar para vocês, não são tão intuitivas até você ouvir isso aqui a primeira vez, e elas são campos muito bons, são extraordinários. Como você pode fazer revisões sistemáticas e meta-análise altamente relevantes, minando essas ideias do método 7, 8 e 9. Então vamos falar sobre o método número 7 aqui, que é sobre diretrizes. Como que a gente vai explorar diretrizes de sociedades, seja brasileiras, americanas, europeias, qualquer lugar do mundo, para minar ideias de revisão sistemática e meta-análise. Vamos lá? Então olha aqui, é o seguinte. Quando os autores publicam uma meta-análise, como por exemplo essa aqui, né? Essa aqui publicada no final do ano de 2021, que foi a Diretrizes de Dor Torácica. Diretrizes de Dor Torácica do American College of Cardiology, American Heart Association, American Society of Echo, CHEST, Society of Cardiovascular CT, Society of Cardiovascular MRI, Society of Emergency Medicine. Então, todas as sociedades envolvidas em dor torácica aí, desde medicina em emergência, cardiologia, eco, tomo, ressonância, todo mundo assinou essa diretriz. Uma diretriz gigantesca, né? Um dos meus chefes aí participou dessa diretriz, foi um dos principais autores, disse que levou anos e anos para escrever essa diretriz aqui. E quando eles fazem diretrizes como essa, pessoal,
eles vão dar recomendações. Uma diretriz é isso, uma diretriz é uma recomendação para médicos e médicas no mundo todo. Não é que você é obrigado a fazer aquilo, é só uma recomendação. E quando eles dão um parecer, uma recomendação na diretriz, eles dão a força daquela recomendação. Na cardiologia, eles usam essa classificação que está na tela aqui para vocês. Em outras especialidades, eles podem usar classificações diferentes, mas o princípio é o mesmo. Se liga aqui, olha, quando a recomendação é muito forte na cardiologia, eles falam que é uma recomendação classe 1. Você absolutamente, por exemplo, tem que dar aspirina para o paciente com infarto com supra, em dose de ataque. Isso é uma recomendação classe 1, não resta dúvida que nós devemos dar aspirina em dose de ataque para o paciente que está com infarto com supra. Tá bem? Então é uma recomendação forte. Aí a recomendação 2A é uma recomendação mais média. A recomendação 2B, classe 2B, é uma recomendação fraca. E a recomendação classe 3 é uma recomendação que não se deve fazer. Por exemplo, o uso de anti-inflamatório não esteroidal imediatamente após o infarto. Não se deve utilizar o anti-inflamatório não esteroidal para tratar, por exemplo, uma dor no paciente que infartou recente, tá? Tem um risco aí teórico de complicações mecânicas e outras coisas, tá bom? Além de sangramento. Então a gente não deve usar anti-inflamatório não esteroidal. Então isso vai ser uma recomendação classe 3 para cardiologia. Fala, olha, não faça isso. Aí a recomendação classe 3 ela pode ser porque causa dano, porque é maléfico para o paciente, como, por exemplo, o exemplo do anti-inflamatório que eu acabei de dar, ou porque é uma recomendação que não deve ser feita porque, mesmo não tendo dano, não tem benefício nenhum para o paciente. Então, a cardiologia utiliza essa classificação aqui. Agora, a sua especialidade pode ser uma classificação diferente, mas o princípio vai ser o mesmo. Vai ter lá na diretriz da sua sociedade, vai ter uma recomendação forte, uma recomendação média e uma recomendação do que não se deve fazer. Então vai ter uma recomendação, olha, a gente acha que você tem que fazer isso. A gente acha que você não deve fazer isso. Vão estar nos dois extremos. Aí vão ter recomendações intermediárias, recomendações médias e recomendações fracas. Essas recomendações médias e fracas, na cardiologia classe 2A e classe 2B, são campo fértil para minar ideias de meta-análise. Por que elas são recomendações intermediárias? Porque não se sabe exatamente o que deve fazer nessas situações. Então, só para a gente continuar aqui falando sobre esse tema, eu quero explicar outro ponto relacionado, que é sobre a qualidade da evidência, que eu já vou mostrar para vocês como as diretrizes, especialmente na cardiologia, classificam essas recomendações. Então, além da força de recomendação que eu falei para vocês, uma recomendação forte, uma recomendação moderada, uma recomendação fraca, uma recomendação de que não deve ser feito, além dessa força de recomendação, existe a qualidade da evidência que dá apoio a essa recomendação. Então, na cardiologia, quando a recomendação ela é baseada em uma qualidade de evidência muito forte, a gente fala que é uma recomendação com qualidade de evidência nível A. Então são duas coisas diferentes, a força da recomendação e a qualidade da evidência que dá apoio à recomendação. Então quando tem muitos estudos randomizados, quando tem uma meta-análise de vários estudos randomizados, isso é uma qualidade de evidência nível A. Existe muita evidência e evidência boa para dar apoio a tal recomendação. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já já. Quando a qualidade da evidência é moderada, a gente fala que tem um nível B de qualidade de evidência, seja porque só tem um estudo randomizado ou porque tem vários estudos bons não randomizados, só porque por serem não randomizados, a qualidade de evidência é só moderada. E aí vai caindo, né? Quando você tem dados limitados, quando você tem só a opinião de experts, mas não tem bons estudos, aí fica aí, o nível da qualidade de evidência fica mais baixo, tá joia? Então só mostrando para vocês, mais uma vez, a relevância da meta-análise, né? Então quando você tem uma meta-análise de bons estudos, de estudos randomizados, isso qualifica aquela recomendação
com qualidade de evidência nível A, porque lembrando que a meta-análise está no topo da pirâmide de evidência, se forem bons artigos que estão incluídos na meta-análise. Então, eu expliquei tudo isso para vocês para mostrar essa tabela aqui, também está na apostila de vocês. Essa tabela aqui, pessoal, ela tem nas duas colunas esses dois conceitos. Quando a recomendação é muito forte, ela é uma recomendação classe 1. E aí essa recomendação classe 1, né, de algo que deve ser feito, como por exemplo o uso de aspirina em dose de ataque no paciente infartando, pode ter uma qualidade de evidência nível A, quando é muito forte, nível B, moderada, ou nível C, quando é uma qualidade ruinzinha de evidência. E assim por diante, uma recomendação pode ser moderada ou fraca, classe 2A e classe 2B. E aí, como eu expliquei para vocês e vou mostrar alguns exemplos, essas recomendações moderadas e fracas, né, elas são campo fértil para minar ideias de revisão sistemática e meta-análise. Porque o motivo pelos quais esses são moderado ou fraco é porque não se sabe definitivamente o que deve ser feito para aquela pergunta específica, né, para a qual foi dada uma recomendação classe 2A ou classe 2B. Então agora, para sair um pouco da teoria e entrar mais na prática, vamos ver alguns exemplos? Então está aqui a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, inclusive a diretriz de fibrilação atrial, que eu mostrei para vocês agorinha, que cita no meu paper, a minha publicação. Está lá, nessa diretriz está escrito o seguinte, olha, no paciente que tem FA e vai fazer uma ablação de catéter, e esse paciente está anticoagulado, né, esse paciente deve ser feita a ablação nele ou nela sem interromper a anticoagulação. Não se deve interromper a anticoagulação. E repare que é uma recomendação forte, nível 1, né, ou a força de recomendação classe 1, e um nível de evidência A. Quer dizer que a gente recomenda isso aqui, essa recomendação específica, com a maior força possível de recomendação. É uma classe 1. A gente tem certeza que isso aqui deve ser feito. E além disso, a gente tem certeza que isso deve ser feito com nível de evidência muito bom. Com nível de evidência que dá apoio a essa recomendação. Qual que é esse nível de evidência? A minha meta-análise, né, com os colegas que eu já mostrei. Ah, não, essa aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda, é uma outra meta-análise, mostrando que a anticoagulação ininterrupta com o NOAC, por exemplo, com a apixabana, é muito segura e efetiva. Então esse paper também é outra publicação minha citada nas diretrizes de fibrilação atrial. Então por que ela é classe 1? Porque quem está escrevendo a diretriz tem certeza que aquela recomendação é boa, que deve ser feito aquela recomendação, que é para não interromper a anticoagulação no momento da ablação de FA. Ah, e por que tem um nível de evidência A? Porque tem vários estudos randomizados e porque tem uma meta-análise de estudos randomizados mostrando o mesmo achado. Então, essa é a recomendação classe 1, nível de evidência A. Vamos ver outro exemplo aqui, olha. Agora é com vocês, hein? Você está lá no comitê de uma diretriz. Vamos ver se você entendeu isso aqui. Você está no comitê de uma diretriz e aí vocês vão emitir um parecer nessa diretriz da seguinte maneira. Não se recomenda pular de aeronaves sem paraquedas. Né? Aeronaves em voo, né? Não se recomenda pular de aeronaves sem paraquedas. Qual que deveria ser a classe dessa recomendação e o nível de evidência? Ora, a classe vai ser uma classe 3. Lembra que aquilo que você recomenda que não deve ser feito é uma classe 3. Agora, o nível de evidência é um nível de evidência fraco. É um nível de evidência C, a opinião de experts no assunto. Não há nenhum estudo randomizado, não há uma meta-análise explorando se pular com ou sem paraquedas, qual das duas estratégias é mais efetiva. Tá bem? Então, por não ter estudos randomizados, por não ter meta-análise sobre esse tema, a gente faz essa recomendação baseada na opinião de experts no assunto. Então, seria a resposta 3, a letra D aqui. Uma classe 3, não faça isso, não pule de paraquedas, não pule sem paraquedas de aeronaves em voo.
e a evidência é fraquinha, porque a gente não tem estudos randomizados mostrando isso aqui. Então, agora que eu expliquei tudo isso para vocês, eu vou mostrar exatamente como você pode tirar essas ideias das diretrizes. Então está aqui uma diretriz de revascularização coronariana, outra diretriz que eu não tinha mostrado essa aqui para vocês, se eu não me engano, uma diretriz sobre revascularização coronariana. Ah, não, eu tinha mostrado essa aqui sim, né? Então vamos lá. Nessa diretriz está escrito o seguinte, olha, em pacientes que vão fazer, em pacientes que fizeram, na verdade, ou que vão fazer revascularização miocárdica, o uso de duplo antiagregante plaquetário com aspirina e ticagrelor ou aspirina e clopidogrel por 1 ano é razoável. Reparem nas palavras que eles utilizaram. É razoável. É diferente da recomendação passada, que é uma recomendação nível que era classe 1. Lá eles falaram assim, deve ser feito. Aqui eles falaram, olha, é razoável você fazer o duplo antiagregante plaquetário por 1 ano. Né? E aqui, de novo, eles citaram a minha meta-análise, só porque é importante entender que mesmo tendo a minha meta-análise, a meta-análise aqui não foi suficiente para dar uma recomendação classe 1. Não, porque a meta-análise aqui, ela veio, mas ela teve uma conclusão que foi uma conclusão mais ou menos em que o benefício da estratégia é mais ou menos similar ao risco da estratégia, que o risco de sangramento é mais ou menos o mesmo do benefício em melhorar desfechos trombóticos. Então, nesse caso, a gente tem uma evidência que é relativamente boa, um nível de evidência B, só que a recomendação continua sendo fraca. Então, eu só mostrei aqui alguns exemplos para vocês entenderem a independência desses conceitos. Você pode ter uma recomendação fraca com evidência boa, indicando aquela recomendação fraca. Você pode ter uma recomendação muito forte, como aquela do não pulo de paraquedas, né? Um exemplo aí brincalhão, mas que ilustra um conceito onde você tem uma recomendação muito forte, uma recomendação de que não deve ser feito algo, uma recomendação classe 3, só porque a evidência atrás daquilo ali é fraquinha. Então, como que a gente vai utilizar todos esses conceitos agora para minar essas ideias? Né? Porque esse é o objetivo. O objetivo é ter as nossas próprias ideias a partir dessa estratégia. Então, está aqui um exemplo das diretrizes de 2014 de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Então, lá estava escrito aqui, uma recomendação classe 2B, indicando uma recomendação fraca. Uma recomendação fraca, classe 2B é uma recomendação fraca. Então, lá falava o seguinte, olha, uma estratégia de fazer revascularização multiarterial em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, né? A gente não sabe se deve fazer ela ou não. Ela está lá mesmo palavreado, ó, may be reasonable. Significa o seguinte, olha a situação clínica, o paciente chega infartando a descendente anterior. Aí eles vão lá e revascularizam a descendente anterior, mas o cateterismo também mostrou lesão nas outras 2 artérias, na coronária direita e na circunflexa. E aí, o que deve ser feito nessa situação? Devemos revascularizar essas outras 2 artérias também? Não se sabia nessa diretriz com confiança. Eles só falaram o seguinte, olha, may be reasonable, né? Pode ser razoável fazer essa estratégia aí de revascularizar os territórios que não estão infartando. O infarto era na descendente anterior, mas tinha uma lesão de 80% aqui, uma lesão de 90% lá, nas artérias que não estavam infartando. Então, nesse caso, a diretriz fala que era uma estratégia razoável, may be reasonable, tá bem? E aí, o que a gente fez então? Né? A gente foi nas referências que estavam recomendando, repare que há um nível de evidência B, ou seja, existem diretrizes ali, existem estudos para dar apoio, só que ainda há muita controvérsia. Por isso que é uma recomendação fraca, uma recomendação classe 2B. Então a gente foi atrás desses estudos e fizemos uma meta-análise com esse tema. Tá aí, tá bom? Uma meta-análise sobre revascularização multiarterial ou revascularizar só a artéria que está infartando. Repare como a diretriz dava essa incerteza. A diretriz falava, olha, a gente acha que é razoável, mas não tem certeza, porque se a gente tivesse certeza era uma classe 1, mas aqui está como classe 2B, é uma recomendação fraquinha. A gente foi atrás e tinha estudos, só que eles eram
eles tinham resultados conflitantes entre si. Um estudo falava que tinha que fazer, o outro falava que não. Então era aquela salada ali, os autores da diretriz falaram, olha, é razoável fazer, mas a gente não tem muita certeza. E aí, essas recomendações que são nível 2A ou nível 2B, recomendações médias e fracas, são campo fértil aí para você minar ideias de revisão sistemática e meta-análise. Olha outro exemplo aqui, né? Essa diretriz aqui, falando que outra recomendação classe 2B sobre o uso de braquiterapia vascular para reestenose de stent coronário. Então tá lá a recomendação fraca. Por que é fraco? Por que não é recomendação forte? É porque não tem estudo? Se for porque não tem estudo, não tem como eu fazer meta-análise. Mas se for porque tem estudos, mas eles não são definitivos, e é uma recomendação fraca porque os estudos não são definitivos, aí a gente tem a oportunidade de fazer uma revisão sistemática e meta-análise, tá bem? Então tá aí, fica a dica nesse método número 7 aí, que é quando for fraca a recomendação, fraca ou média, né, quando não é recomendação classe 1, quando não é recomendação classe 3, você tem aí a oportunidade de pegar essas recomendações fracas e transformar elas em ideias para meta-análise. Tá bom? Na sua especialidade, pode não ter a mesma nomenclatura, nível classe 1, classe 2A, classe 2B, mas o princípio é o mesmo. Vai nas diretrizes e vê onde está a incerteza. Veja onde estão as dúvidas dos autores das diretrizes. Quais recomendações ali não são recomendações fortes. E aí você vai atrás dessas recomendações e vai ver os estudos que estão por trás da recomendação fraca, e aí você tem uma ideia para a meta-análise, tá bom? Vou fazer outro intervalo rapidinho e a gente volta para fazer o método 8 e o método 9, tá bem? São métodos muito importantes também. Vejo vocês na sequência do vídeo já já.